Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Renata Schmitz, professora de matemática, e vou acompanhar vocês no estudo do volume 2. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre números até a quarta ordem. Esses números são os números que vêm depois do 999. Para escrever esse número, que utiliza até a quarta ordem, nós precisamos das unidades, dezenas, centenas e a unidade de milhar, que é o que forma o número 1000. O número 1000 pode ser falado apenas 1000 ou 1000. E para continuar o nosso estudo sobre esse número que utiliza a quarta ordem do nosso sistema de numeração, nós utilizaremos o material dourado e o ábaco, que já são materiais conhecidos por vocês. Vamos lembrar? O material dourado, ele tem o cubo, o cubinho pequeno, que representa a unidade. Tem também a barrinha, que representa a dezena. Tem a placa, que representa a centena. E tem agora o cubo grande, que representa a unidade de milhar. Com esse material que vocês têm no livro didático, que podem ser destacados, vocês poderão utilizar o material para completar as atividades solicitadas no livro didático. Temos também o ábaco. O ábaco, ele tem pinos e argolas. O primeiro pino representa a unidade, o segundo a dezena, o terceiro a centena e agora a unidade de milhar. Lembrando que o nosso sistema de numeração começa pela unidade, depois vem a dezena, centena e agora a unidade de milhar. Para isso, convido vocês a pegarem o material didático na página 3. Nessa página tem a roda de conversa. Na história da roda de conversa é a história sobre Bruno. Bruno é um menino da idade de vocês. Ele se interessa pelas receitas da mãe. E com esse interesse ele começou a fazer vídeos da sua mãe realizando as receitas e resolveu postar na internet. Os vídeos fizeram maior sucesso e um dos vídeos teve 1000 visualizações. Com essa história, nós podemos buscar um pouquinho mais a entender como é escrito esse 1000. Para compor, então, o número 1000, vamos começar do 999. Então, aqui nós temos 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas, que representa o número 999. Para formar o número 1000, nós precisamos acrescentar mais uma unidade, que é o nosso cubinho, na casa das unidades. Como sabemos, cada vez que formamos 10 unidades, nós realizamos a troca das 10 unidades por uma dezena, que é a barrinha. Então, essas 10 unidades, eu vou fazer a troca por essa barrinha, que representa uma dezena. E vou acrescentar
na ordem das dezenas. Aqui nós ficamos agora com 10 dezenas, que também vamos realizar a troca por uma centena, que é a nossa placa. Então, a casa das dezenas, essa ordem, também ficará vazia. E ao acrescentar essa centena, nós ficamos com 10. E essas 10 centenas trocaremos pelo cubo, que é a nossa unidade de milhar, que é o nosso 1000. E a casa aqui, a ordem das centenas, também ficará vazia. Então, perceba que para formar o número 1000 com o nosso material dourado, nós precisamos acrescentar uma unidade, um cubinho, e realizar as trocas nas ordens. E ficamos apenas com o cubo grande, que representa o milhar. Essa composição do número 1000 também pode ser realizado com um ábaco. A ideia é a mesma, representada pelo material dourado. Também temos que realizar trocas. Então, aqui eu também tenho a representação do número 999, que são 9 argolas, né, no pino das unidades, das dezenas e das centenas. Para formar a unidade de milhar, que é uma argola no pino da unidade de milhar, eu preciso acrescentar uma argola nas unidades. Ao acrescentar uma argola, eu tenho 10. E como nós sabemos, na ordem das unidades, nós não podemos ter 10. A cada 10, efetuamos uma troca. Então, eu retiro as argolas e acrescento uma delas na ordem das dezenas. Quando eu somo 10 argolas aqui na ordem das dezenas, eu também retiro e realizo a troca, acrescentando uma argola na ordem das centenas. Assim, também eu realizo a troca das 10 centenas, formando uma unidade de milhar. E assim eu represento o número 1000. Se eu quiser representar o número que vem logo após o número 1000, por exemplo, eu acrescento uma argola na casa das unidades, que fica representado o número 1001. E assim sucessivamente. Eu posso acrescentar mais uma para o 1002 e assim sucessivamente. O registro desse número que nós acabamos de compor usando o material dourado e o ábaco também pode ser registrado com os símbolos numéricos, com os algarismos, no quadro de ordens. O quadro de ordens, como está desenhado nesse quadro, é o mesmo que vocês têm no livro didático. Então, como que eu posso registrar esse nosso número, o 1000, que nós aprendemos na aula de hoje, no quadro de ordens? Então, perceba,
que se eu partir da ideia, a mesma que eu realizei com o material dourado e com o ábaco, que foi partir do 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas, que é o número 999. Se eu acrescentar uma unidade, eu vou realizar as trocas e vou obter o número 1000. Realizando a troca, eu fico com o número 0 na primeira ordem, na ordem das unidades, indicando que eu não tenho nada nessa ordem. Realizando a troca, eu também terei o algarismo 0 na ordem das dezenas e também das centenas, ficando com o algarismo 1, com o nosso número 1, na casa da unidade de milhar, formando assim o nosso número 1000, que é o que foi estudado na aula de hoje. E assim, alunos, sucessivamente, vocês podem acrescentar uma unidade para formar o 1001, pode acrescentar 2 unidades para formar o 1002, e assim realizando as trocas de uma ordem para outra. Lembrando sempre da direita para a esquerda. Agora, alunos, eu deixo para vocês uma atividade que de acordo com a aula que nós tivemos hoje. O assunto é representação numérica de números até a quarta ordem, a utilização do ábaco, a escrita por extenso, e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa atividade está aqui na descrição do vídeo. Bye, bye, até a próxima aula!